Já viu aí? Estamos no Conexão Empresarial 2023, evento marcante em Araxá que o Economia Agora se fez presente. Ouvimos os personagens, falas muito marcantes no que diz respeito à economia. A economia em Minas Gerais, a economia no Brasil como um todo. O papel da gestão pública, o papel também da gestão privada. A economia foi destaque e o Economia Agora começa agora uma série especial que você vai acompanhar aqui. Esse evento foi no Grande Hotel de Araxá. A gente está aqui vendo já a movimentação e tudo mais. Bem-vindo ao Conexão Empresarial. Bem-vindo ao Economia Agora que entra no ar para você. E o Economia Agora está aqui no Grande Hotel de Araxá, entrevistando, claro, personagens de Araxá, personagens da política, do empresariado. Vou começar agora com o deputado estadual Bosco, que é de Araxá, né, deputado? Está em casa hoje no evento do Conexão. Com certeza, Fabiano. Eu estou em casa e extremamente feliz, né, e emocionado com mais uma realização, né, do Conexão em Araxá. Né, e com sucesso absoluto, né, iniciando já as atividades desde o dia de ontem, mas já superando aí todas as outras edições que aconteceram em Araxá. Deputado, qual que é a importância de um evento como Conexão Empresarial para Araxá, para Minas Gerais, para o Brasil? Porque aqui você está, de certa forma, é um momento de quem está na decisão política, quem está na decisão empresarial, convergir em ideias, debates de ideias. O senhor está acostumado com os debates de ideias na Assembleia, mas quando um deputado sai para debater com o empresariado, debater com a classe como um todo, isso engrandece o trabalho final, né, que é, de certa forma, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social. Olha, com certeza, né, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social é a mola mestra, né, para que realmente a sociedade possa continuar crescendo, desenvolvendo e gerando oportunidade, gerando renda, né? E o Conexão Empresarial ele traz essa grande oportunidade, né, de um aprendizado para aqueles que estão começando agora, que estão chegando agora, mas sobretudo traz uma prospecção, né, de Minas e do Brasil. Então, com certeza aqui teremos grandes empresários, grandes investidores, né, que estão acreditando em Minas Gerais, que estão acreditando no Brasil e no momento crucial, né, no momento que realmente é preciso que o Brasil demonstre, né, essa segurança, né, e demonstre ser realmente um porto seguro para quem quer investir, né, e fazer grandes investimentos. Deputado, um momento, digamos, muito complexo na Assembleia nos últimos dias, discussões importantes, esse orçamento, essa dívida que acabou sendo aprovada no final da... A gente está vivendo um momento da economia em que a gente precisa repensar algumas questões da gestão. Qual que é a visão do senhor hoje da economia? Olha, a política com a economia com a política tem tudo a ver, né? Não há como avançarmos na nossa economia, atrair novos investimentos, em exemplo de Minas Gerais, se a gente realmente não tiver uma segurança jurídica e política, né, para que realmente nós possamos fazer com que Minas se torne um estado cada vez mais atrativo. E nós não podemos perder essa oportunidade quando nós temos à frente do governo do estado um grande empreendedor, né, um empresário que realmente tem um feeling, né, tem um conhecimento muito bom, né, e que também sabe compatibilizar a questão da sustentabilidade com a questão do social. Esse é o nosso governador Zema, né, por isso que Minas Gerais está dando esse salto importante, né, captando aí já entre o primeiro mandato e esse primeiro ano desse segundo mandato, né, já mais de 300 bilhões de investimentos no mais diferentes segmentos. Agora é importante ter esse alinhamento político. E infelizmente não foi votado aquilo que precisava ter sido votado na Assembleia. Ontem nós ficamos na Assembleia até tarde da noite, tentando um entendimento com a oposição e lamentavelmente a oposição, né, não cedeu, né, a esse projeto, que é um projeto que não é um projeto de governo, é um projeto de Estado,
que é essa renegociação da dívida com o governo federal, com a União. Né, uma dívida que ultrapassa aí os seus 140 bilhões, né, e isso trava o Estado. Né, e nós precisaríamos ter votado o PAF nessa semana, dentro do prazo, né, estabelecido, e lamentavelmente ontem, com muita tristeza, nós encerramos mais uma sessão ontem à noite na Assembleia, sem avançar em virtude desse atendimento, repito, né, com a oposição. Agora o governo com certeza buscará outros caminhos junto à União para poder resolver a situação. Mas é preciso, né, que a classe política esteja antenada a exemplo que os nossos empresários estão. Né? Os nossos empresários estão dando uma grande demonstração que precisam de ter união, né, para que realmente o país possa continuar crescendo, desenvolvendo e recuperando. Né? Porque nós tivemos aí, né, e estamos passando por um momento aí de instabilidade, sobretudo no agronegócio, que vinha crescendo aí com uma velocidade muito grande, segurou realmente a economia do país nos últimos anos e que passa agora por um momento instável. Mas a gente acredita na classe empresarial e aqui eu quero até cumprimentar, né, o Paulo César, Gustavo, né, por estar realizando aqui essa conexão que eu tenho certeza absoluta que vai render aqui muita troca de ideias e, sobretudo, vai trazer muita coisa boa para a nossa economia. Deputado, muito obrigado e bom evento, boas coisas, boas histórias. Eu que agradeço, sejam todos sempre bem-vindos a Araxá, a nossa querida Minas Gerais. Bacana demais, a gente continua ouvindo mais personagens presentes aqui no nosso Economia Agora. Eu estou aqui agora com o Gabriel Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, vereador. Obrigado, viu, pela presença aqui no Conexão Empresarial. Obrigado pela presença aqui na nossa entrevista. Obrigado, Fabiano, e obrigado, Paulo César de Oliveira, Gustavo, por estar aqui todo mundo reunido em Araxá, um belíssimo evento, num belíssimo lugar que tem que ter cada vez mais uso, não só de Minas Gerais, mas do Brasil todo. Isso é uma das joias brasileiras que serve e deve servir muito para eventos como esse. Gabriel, você hoje é uma representante da política de Belo Horizonte, mas que, claro, tem uma opinião firme também no que diz respeito à questão do plano estadual, plano federal. Atualmente, essa discussão, né, da dívida fiscal do Estado, que está na Assembleia, que no final das contas, algumas coisas aprovadas, outras não. Qual que é a sua visão sobre isso, em termos, porque eu acho que esse é o grande ponto em que a economia e o social estão mais misturados e às vezes a população nem está acompanhando tanto. Eu sou muito focado em Belo Horizonte, é verdade, mas tenho a alegria de chegar, por exemplo, aqui em Araxá, vários vereadores vieram me encontrar, conversar, estamos em conjunto dialogando com Minas Gerais inteiro, porque nós temos um problema em comum, os municípios. A Federação Brasileira não é de verdade, né? Há um poder muito concentrado na União, há um recurso muito concentrado na União, e essa discussão da dívida, por exemplo, é uma clareza de que Brasília pensa muito em si e pouco na unidade federativa, pouco no Brasil. Acho que é um conjunto de falta de articulação da nossa bancada lá em cima para pressionar um pouco mais. Acho que é uma ausência de dimensão do tamanho do problema por parte dos agentes locais. Essa votação na Assembleia, ela precisa considerar cada vez mais que se Minas não sair dos buracos e ficar nos trilhos como que é o governador Zema, quem vai pagar sobretudo são os municípios, porque se Minas vai mal, claro, a cidade também vai muito mal. Neste momento, por exemplo, a discussão, né, do fundo foi passada para frente, né, justamente do FPM, do Fundo dos Municípios. A gente tem hoje um problema, como você falou, hoje, até a gente já falou aqui no programa, a pessoa compra um produto aqui em Araxá, e esse produto foi produzido em Belo Horizonte, Araxá não ganha em cima desse produto, ou seja, em cima dessa venda. Isso é algo que precisa ser corrigido para ontem. Mas outros pontos, analisando, olhando a questão dos municípios, o que economicamente a política pode contribuir mais? Porque a gente tem uma sensação de que a grande parte da população tem ainda a política um pouco mais distante, enquanto na verdade a decisão tomada na Câmara Municipal, na Câmara dos Deputados, no Senado, ela impacta a população. Há duas dicas simples. Se você não atrapalhar, dica número 1, você já está ajudando bastante.
Dica número 2, se puder ajudar, aí colabora mesmo. Para não atrapalhar, é simples. Lá na presidência da Câmara Municipal, quando eu tomei a posse como presidente, eram 700 projetos de lei tramitando. Descendo. Esse mês a gente vai para menos de 100. Para quem quer empreender, para quem quer ter seu negócio, para a cidade ir adiante, tirar legislação inútil da frente é muito bom. Não só diminuímos o que está tramitando na Câmara, como a cidade passou a ter 10 mil leis a menos. Ou seja, um ambiente mais seguro, mais tranquilo para quem quer gerar emprego. E não ficar inventando, ou seja, colocar lei que não faz sentido no caminho, isso tudo é muito bom. Agora, na parte de ajudar, acho que isso tem a ver com escuta, né? O político geralmente fala, mas a gente tem que escutar muito, ou seja, sentar com os setores. Por exemplo, recentemente eu tive com o setor de comunicação, publicidade e propaganda, e mandei uma ideia de anteprojeto para o prefeito Fuad assinar e mandar para a Câmara para eu acelerar lá. Tirar o ISSQN de publicidade no município. Na hora que você facilita o setor de comunicação e publicidade, você está injetando um ânimo na economia como um todo, porque se fazer publicidade ficar mais em conta, as pessoas anunciam mais, circulam mais, é a economia girando. Então, é uma ideia que surgiu com o setor. Quais outras ideias surgem a partir do diálogo? Numa cidade como Belo Horizonte, eu sento com todo mundo, com quem é comerciante, com quem tem loja no centro, com o setor do Barro Preto, vou sentar nos próximos dias. Você tem que ouvir e falar, olha, o que vai ser melhor para mim? Essa briga minha grande pela cidade na questão dos ônibus é algo que muda muito para a economia. Ou seja, a partir do momento em que a passagem volta de R$ 6,00 para R$ 4,50, isso alivia muito no bolso do cidadão, mas também do empregador. Outra, quando a gente dá gratuidade para vilas e favelas, o empregador contrata essa pessoa, não vai pagar a passagem de ônibus, ou seja, está gerando emprego na vila e favela e está facilitando para quem está querendo empreender e gerar mais oportunidade de mão de obra para o pai de família. Ou seja, é o tempo inteiro estar pensando como você pode gerar oportunidade. Nós estamos num lugar que é um pouco isso. Quando na década de 30, era um outro momento, é claro, o Getúlio chama o Benedito e cria um espaço como esse, isso daqui era para gerar turismo, negócio, oportunidade para essa parte da cidade. Era uma época do Brasil em que as estâncias hidrominerais eram um grande atrativo. Então, Araxá, Poços de Caldas, São Lourenço, todos esses lugares têm hotéis, né, ligados à ideia do turismo. A gente vê o tempo inteiro como atrair as pessoas e fazer a economia girar. Isso é um papel da política. Vereador, a gente está vivendo um momento também agora, quero a sua opinião, do metrô de Belo Horizonte, recém agora privatizado, e a passagem aumentada a partir já do dia 1º de julho. Entra naquela questão que a gente já discutiu sobre mobilidade, que a gente já discutiu sobre passagem, mas o metrô de Belo Horizonte ele tem um problema, ele não atinge ainda a parte enorme da cidade. A região do Barreiro, por exemplo, que é a maior da cidade, não é contemplada por este metrô. Qual que é o caminho que o senhor vê deste lado aí do metrô privatizado? Se fala muito, né, no Brasil sobre privatização ser um caminho. Será que é esse o caminho encontrado para o metrô de Belo Horizonte? O metrô tem idade, surgiu em 1986, então nós estamos com 37 aninhos. Ele passou pela Metrobel, com a Constituição, ele passa a gestão do governo federal pela CBTU, que foi um órgão que sempre teve um controle político muito mais voltado para o Nordeste. Metrôs da mesma responsabilidade evoluíram muito em outros lugares e o nosso ficou parado. Ele é uma linha só. A ideia foi reaproveitar o trem de ferro que construiu Belo Horizonte, ou seja, originalmente é um traçado de 1893, 1897. Então, ele não atende todo o tecido urbano. E o pior, essa discussão está sendo feita em São Paulo agora com o plano diretor. Observe algumas estações de metrô em Belo Horizonte. Não tem adensamento, não tem prédio no entorno, ou seja, não tem gente ali aproveitando que tem um metrô para se desenvolver. Pelo contrário, a cidade se espalhou em outra linha. O indutor de Belo Horizonte foi muito mais a ida para a região da Pampulha e a região para a cidade industrial. O metrô, ele margeia essa possibilidade, mas não atende a cidade. Para a gente ter capacidade de investimento e alavancar a construção de outras linhas, eu sou defensor, sim, da privatização, porque do jeito que estava não andava. Agora, aí você vai ter que correr atrás de um prejuízo de anos, porque a obra está muito defasada, você vai ter que ter novas linhas, investimento em qualidade, e eu acredito que a concessão vai ser positiva para isso, sim.
Para a gente fechar, hoje o Conexão Empresarial, né? Qual que é a importância desse encontro, né? Políticos, empresários, a sociedade representada aqui, desses encontros que acabam, né, sendo técnicos em uma parte, mas a parte do cafezinho, do encontro, acaba sendo o momento das soluções. Cara, eu quero muito agradecer o Paulo César de Oliveira, o Gustavo, por um evento tão bonito como esse, porque eu sou alguém que é uma democracia. A democracia, ela surge na ágora, quando as pessoas estão ali juntas, conversando, comercializando, discutindo, debatendo. Isso é o caldo da democracia. Nós tivemos, lamentavelmente, um período de pandemia que pregou e trancou todo mundo em casa. E tem muita gente que às vezes mora num condomínio, pega o carro, vai para o trabalho, volta para o seu condomínio, não se entrelaça com ninguém, não debate com ninguém. Aqui, cada corredor é uma conversa, cada salão é uma oportunidade, cada costura pode ser um ambiente de desenvolvimento para Minas, para Belo Horizonte, porque ontem mesmo conversando com o governador, com o vice-governador, ideias para a região metropolitana. Então o encontro, o diálogo, isso é sempre fundamental numa democracia, e aqui nós temos de verdade uma conexão. Obrigado, viu? Obrigadão demais. Eu quero agradecer a você que está aqui com a gente. Nós vamos para o intervalo e a gente volta aqui, direto do Grande Hotel, fazendo um resumo aqui desse caminho da política, da economia, nosso primeiro bloco, nosso primeiro episódio do Economia Agora especial Conexão Empresarial. Já já a gente volta.